Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental do Grupo Bandeirantes. Aqui é o veículo mais importante de comunicação de rádio desse complexo de emissoras de rádio do Brasil. É um orgulho falar desse microfone hoje, sempre e sempre será. Né? Como já lembrou aí o Edu, pô, quanta gente impressionante já passou por esse microfone. Ele lembrou de um deles que foi o Joelmir, Zé Paulo, enfim, pessoas fantásticas. Né? Eu estava conversando ontem com a Débora falando do Antônio de Carvalho, enfim, esse microfone já foi ocupado por tanta gente, Fiore. Olha, é de você tirar o chapéu mesmo para usar um microfone desse. Você tem que usar com o maior prazer, carinho, e é uma dádiva divina você poder falar para alguém que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. E os nossos ouvintes são ouvintes que estão acostumados com esse pessoal, então é muito difícil, né, para quem chega depois desse pessoal fantástico, que a gente poderia ficar falando até amanhã. Zé Silvério, que recentemente nos deixou aqui na Rádio Bandeirantes, espero que esteja bem, onde estiver. Um abraço grande ao Zé. Enfim, tem tanta gente boa que a gente podia ficar falando aqui. Hélio Ribeiro, que marcava ao meio-dia com o seu comentário. Meu Deus. Então é difícil você representar o presente de uma rádio que tem um passado impressionante, o passado que é o passado do rádio brasileiro. Não há dúvida nenhuma que por aqui passaram os maiores profissionais do mundo. Falando em mundo, meu amigo Agostinho, o mundo está de ponta cabeça. Eu não sei o que vai acontecer. Estava lendo alguns sites internacionais, então você pega um site espanhol. Tem lá um cientista dizendo, olha, o problema é que essas novas mutações que nós temos aí, eu não sei o que vai acontecer. A gente tem que estar preparado para o pior. Pô, mas pior do que isso? Tem aquele caipira que fala isso, né? Quando você pensa que está ruim, pode ficar pior. Então, você tome cuidado. No caso da pandemia, há muito tempo, a gente vem falando aqui que achava que os nossos cientistas estavam diante de um quadro completamente diferente e quase que incontrolável. Quando pintaram essas mutações, até a máscara estão dizendo que não serve mais, máscara de tecido para essas mutações. Mas não se sabe se essas mutações vão ser combatidas ainda com convicção, não é? Pelas vacinas que nós já temos aí. Não basta isso, Agostinho. Primeiro que eu não vou assumir isso aí, mas esteja preparado, porque já me disseram que prepararam uma sacanagem para você. Como eu não quero fazer surpresa, porque você é meio besta com esse negócio de futebol e perde a paciência, fique já preparado que tem sacanagem para você. Tá bom. E eu nem participei disso, que talvez nem fizesse o programa hoje, então eu já vou avisando. Logo de cara que se você tiver que ficar nervosinho, fique nervosinho com quem aprontou para você. E pelo jeito parece que é uma coisa bem feita. Então aguarde aí. Só para amenizar a situação. Agora, Guto, só para você ter uma ideia, claro que o que vale mais no mundo são as perdas de vidas, né? A gente está quase chegando aqui a 2 milhões de pessoas mortas, quase que 90 milhões de contaminados, tantas pessoas internadas numa situação difícil. Claro que a condição de vida é o que mais nos preocupa. Mas é claro que a economia também faz parte da condição de vida. Num país miserável como a gente, o cara, se não morre de vírus, morre de fome. Agora dá uma olhada nessa notícia aqui, ó. Dá uma olhada nessa notícia aqui. Olha, fulano de tal anuncia refeições... Você está ouvindo, né? Tô ouvindo. Fulano de tal, que eu não vou falar, porque eu vou te perguntar de onde você acha que é. Anuncia refeições a €1 para todos os alunos no dia seguinte ao novo Conselho de Defesa. É o bom prato europeu. Eu não vou dizer de que país é, depois você adivinha. Você já imaginou na sua vida você ouvir falar de um governo de um grande país, de uma grande potência, anunciar comida a €1, como se fosse o bom prato aqui de São Paulo a R$1? Claro que a diferença do real para o euro é grande, mas é o bom prato deles. Você já imaginou ouvir falar disso?
Não. A defesa, o Conselho de Defesa desse país, que você vai dizer qual anunciou a ameaça de contenção por causa da variante britânica que paira sobre a França enquanto o vírus continua a fazer caos no mundo. Não bastasse isso, pegou fogo na fábrica de vacinas lá na Índia, a maior fábrica de vacinas do mundo, que eu acho também estranho, né? Pegar fogo e lamento as 5 vidas perdidas, mas acho também estranho. O Philip Killing já está pronto para falar, mas antes do Philip Killing falar, ele está ligado com a gente, é um dos maiores correspondentes internacionais do Grupo Bandeirantes durante todos os tempos também. Ele e o Barão fazem uma dupla fantástica, né? E já tivemos lá a Soninha também, que é maravilhosa, né? Sônia Blota, que é incrível, né? Mas o Killing e o Barão estão fazendo uma dupla fantástica, com todas as dificuldades que nós temos no mundo, fazem uma cobertura perfeita. Mas que presidente falou isso aí que você acha que eu acabei de ler? Eu vou chutar, mas eu tô achando que pode ser o Macron, talvez. Não sei. É ele. É ele, né? Ele que fica cobrando as nossas medidas ambientais, mas não mandou 1 centímetro cúbico de oxigênio para Manaus. Também não mandou. Ele que, obviamente, briga com o Brasil, principalmente para preservar a nossa floresta, porque ele tem medo, ele não quer preservar o pulmão do mundo, ele tem medo que a gente plante grãos lá e compita ainda mais com a França do que o Brasil já compete do agronegócio com a França e com o mundo. É isso que ele tem medo, ele não quer preservar o pulmão do mundo. O que eu defendo como ambientalista, que sou mesmo, eu quero um futuro legal para a nossa nação, da nossa floresta amazônica, para o Brasil e para o mundo, mas ela é nossa. Floresta amazônica é nossa. Tem muita gente morrendo do interior da Amazônia, eu já previa isso, porque não tem estrada. Então você fala, você não pode ocupar a Amazônia. Se tem gente lá, você tem que ter estrada para ligar as cidades que existem no meio da floresta, o povo da floresta, as reservas indígenas que ficam a milhares de quilômetros e dias de avião e barco, que não podem ser acessadas com facilidade. Como é que você vai ajudar os índios que estão contaminados se você demora dias para chegar num local? Até você chegar lá, os caras já morreram. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Então, eu sou favorável a uma ocupação sustentável da Amazônia, até para preservar a Amazônia, evitar garimpo ilegal, evitar desmatamento ilegal e daí por diante. Mas quando eu li isso aqui com o Macron falando, eu falei, é o bom prato do governo francês. Se o governo francês está assim, você imagina como é que está o nosso caixa, o caixa do Brasil. Tá? Se a economia mundial está quebrada, acho que é a exceção da China, o resto tudo quebrou violentamente, o Killing também pode falar sobre isso, imagine como é que está a nossa economia. É isso, é um efeito dominó desastroso. Aqueles cálculos iniciais da pandemia foram todos jogados no lixo, né? É lógico, o mundo não estava preparado, a gente não tinha registro recente de uma devastação tão grande, global, que atingisse tanta gente, que matasse tanta gente. Então, todos os cálculos, mesmo os pessimistas da Atena lá do comecinho do ano passado, já foram desfeitos e o quadro é muito mais grave, muito mais grave. Essa segunda onda está mostrando que a gente não está preparado, não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Agora, em particular, em relação ao Brasil, me assusta demais as previsões dos nossos cientistas com relação à nossa autonomia para a fabricação de vacina. E por que autonomia? Porque não está chegando vacina. Como a gente falou aqui, né, Datena? Na segunda-feira, parecia até... Não falamos na segunda, nós estamos falando há 5, 6 meses. É que na segunda... Se não nós, a Mariângela da OMS, o Barão quando entra aqui, o Killing quando entra aqui, os correspondentes... Nós estamos falando há 6 meses que a gente ia ficar sem vacina. Há mais de 6 meses que a gente está falando que ia ficar sem vacina. Olha, os caras estão brincando. Todo dia eu pergunto para o Barão, no Brasil Gente à tarde, quem acompanha o Brasil Gente sabe. Ô Barão, o Brasil já fechou acordo com a Pfizer-BioNTech. Nós botamos um representante da Pfizer-BioNTech no Brasil aqui para dizer, olha, nós estamos fabricando as caixinhas geladas aí para trazer a vacina para o Brasil. E estamos vendo, esperando o acordo financeiro, que o cientista disse assim, eu sou cientista e não faço parte da parte econômica da Pfizer, que é uma
uma gigante produtora de não só de vacinas, mas de remédio para o mundo inteiro, junto com a BioNTech, que é uma empresa alemã. Tá? E todo dia eu pergunto para o Barão, olha, nós vamos entrar em contato, nós assinamos. Olha, o Barão disse, há uns 2 ou 3 meses atrás, que um CEO, o principal CEO da Pfizer BioNTech, disse a ele, nós estamos aguardando um contato com o governo brasileiro para viabilizar 70 milhões de vacinas. Isso há 2, 3 meses. E há 6 meses a gente vem falando que ia faltar vacina para o Brasil. Se está faltando para o mundo, a produção prevista pelo OMS seria 2 bilhões de doses. Nós temos 8 bilhões de seres humanos. E 2 bilhões de doses, você pensando em aplicar 2 doses. Tá? A dose é a dose de reforço. Já estão falando em usar uma dose só da maioria das vacinas, principalmente aquela que tem mais eficácia. Mas, amigo, se não está tendo vacina para o mundo, os americanos estão reclamando que a vacinação está muito lenta. Vou saber do Killing o que é que está acontecendo na Europa. Você imagine no Brasil, que relegou ao segundo plano a questão de vacinação. Não se falava em vacina aqui. Aliás, não se falava em quase nada aqui para combater o coronavírus. Né? Enquanto o mundo começava a fechar, a restringir e colocar medidas de quarentena, e viram que não ia dar certo você fazer lockdown, fazer coisa muito apertada, porque o povo socialmente não ia conseguir ficar dentro de casa, porque o povo, mesmo da Europa, sendo muito mais rico que o Brasil ou nos Estados Unidos, o povo como ser humano não aguenta ficar dentro de casa muito tempo. No Brasil, então, você prender alguém aqui mais um dia, o cara morre de fome dentro da casa dele, porque não tem como levar comida para a casa dele. Então, começou-se a perceber que essas medidas não poderiam ser autoritárias, que elas deveriam ser decretadas, mas contando com uma campanha para convencer a população a aceitar essas medidas, mesmo nos países que são mais, digamos que, civilizados que a gente, porque são mais antigos, são culturas mais antigas e seguem regras, né? Até no Japão os caras têm dificuldade em implantar medidas de quarentena ou coisa parecida. Então é um negócio muito grave, né? A gente já há muito tempo a gente vem percebendo que a cada dia as notícias eram piores, porque os cientistas estão diante de um negócio que eles nunca viram. Nunca viram da primeira onda e, de repente, me lembro que quando o Philip Killing deu a notícia, eu gelei. Falei assim, olha, tem uma mutação aqui no sul da Inglaterra, não sei se era em Manchester, que local o Philip Killing dizia. Eu fiquei gelado quando ele deu essa notícia dessa variante, porque é uma coisa lógica. Se o vírus mudou e mudou de uma forma importante, senão nem seria anunciada essa mutação, porque vírus muda toda hora, todo vírus muda. Só que essa mutação é uma variação importante do vírus, que ela é mais letal, que ela se espalha com mais facilidade. Que ontem o Philip Killing deu a notícia, eu peço até que ele fale mais sobre isso, né? De que a máscara de tecido não teria mais validade, segundo os cientistas, para essa variante, para essa mutação. Foi uma notícia que colocou o Brasil aqui em polvorosa, até peço ao Killing que fale sobre isso mais tarde. Mas